Então, em primeiro lugar, uma boa noite de segunda-feira, também conhecido como 1º de novembro de 2021, tá? E oficialmente faltam 2 meses para acabar o ano, tá? Meu Deus. Enfim, não sei se vocês viram, mas eu mandei lá uma gravação, né? Avisei no grupo também, tá? Só para resolver mais alguns assuntos da equação da continuidade, e assim não vai faltar nenhum exercício, tá? Que eu separei para a lista. Então vamos lá. O que a gente tem para fazer aqui? A gente pode começar resolvendo aqui. Vamos ver aqui o que tem de interessante. Vamos começar com esse exercício 3.40, tá? Que diz o seguinte. Eu já deveria ter preparado isso antes, tá? Mas tive, para variar, né, um probleminha com o carro agora há pouco, do tipo a porcaria não queria ligar. E, né, o susto. Isso foi meia hora faltando para começar a aula. O bicho não queria ligar. Enfim, 340, né? Você aqui. Vamos lá, então. Não, tecla errada. OK. Tá. Ok, foi. Tá no tamanho legal. Tudo bem. Então, aproxima aqui, por favor, meu querido. Tá. O exercício 3.40, ele nos diz o seguinte. Se eu conseguir mexer na janela, tá? Água escoa a 20 graus Celsius em regime permanente através da bifurcação de tubulação mostrada na figura abaixo, entrando na seção 1 com uma vazão de 76 litros por minuto. A velocidade média na seção 2 é de 2,5 metros por segundo. Uma porção do escoamento é desviada para um chuveiro, que contém 100 orifícios de 1 milímetro de diâmetro. Tá? Considerando o escoamento uniforme na ducha, determine a velocidade de saída dos jatos de chuveiro. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui alguma informação? Sim, nós temos as informações aqui. Tá? O que a gente vai fazer então? Vamos fazer o seguinte, vamos adotar isso aqui como sendo o nosso volume de controle. Tá? Cadê aqui? Pronto. Eu quero adotar isso aqui como sendo o meu volume de controle. Rodrigo, tá, por que você quer essa maneira de fazer o volume de controle? Uma outra alternativa, tá, a gente já poderia vir aqui até a ducha, tá? E com isso a gente estaria incluindo os 100 orifícios, tá? Mas pensar nesses 100 orifícios agora, imagina, eu ia ter uma entrada e 101 saídas, tá? E eu não quero trabalhar com 101 saídas. Se eu pegar esse volume de controle aqui, eu vou ter apenas uma entrada e 2 saídas, tá? Então, deixa eu só anotar aqui o nosso objetivo, tá? Que é a velocidade de saída dos jatos, tá? Maravilha. O que a gente vai ter aqui então? Aplicando a equação da continuidade, que é simplesmente integral triplo no volume de controle, d-ROM de ρ, d-ROM de t, dv, mais integral dupla na superfície de controle de ρv, produto escalar nds é igual a zero, o que a gente pode concluir? Nós temos aqui um escoamento em regime permanente, tá? Regime permanente aqui. E esse escoamento também é de um fluido incompressível, tá? No caso, o fluido é água, portanto, incompressível. E com isso, a gente vai perceber o quê? Quando a gente tem um escoamento de um fluido incompressível. A gente vai perceber aqui que esse termo de acúmulo da equação da continuidade, ele vai zerar, tá?
O fluido, por ser incompressível, significa que a gente vai ter as mesmas densidades, tá, nas entradas e nas saídas das minhas superfícies de controle. Então, a nossa equação da continuidade se reduz à integral dupla na superfície de controle de ρV produto escalar, V produto escalar N ds, que é igual a zero. E isso, com esse resultado, nós podemos concluir, meu querido, pronto, socorro, me respeita, caramba. Nós podemos concluir o seguinte, que toda a vazão de entrada é igual a toda a vazão de saída. Então, quem é que está entrando nesse nosso problema aqui que a gente está tentando resolver? Está entrando vazão através da seção 1 e está saindo fluido pela seção 2 e está saindo fluido pela seção 3. Tá. O que a gente tem aqui se a gente olhar para o nosso comando, se recordar do comando? Já nos foi dito o seguinte, a vazão da seção 1 é igual a 76 litros por minuto. Tá? E ele disse também, a velocidade média da seção 2 é de 2,5 metros por segundo. Tá? Então, com isso, a gente já consegue resolver parte desse problema. Por quê? A vazão da seção 1 é dada. A vazão da seção 2 eu não conheço, a priori. Mas o que eu conheço? Eu conheço a velocidade e eu conheço o diâmetro, 2 centímetros. Ou seja, eu também tenho essa informação. Tá? Agora, por sua vez, a vazão da seção 3 ela não é dada. Tá? Ela é a minha incógnita. Aqui está que eu estou obtendo a partir da equação da continuidade. Portanto, o nosso foco aqui vai ser encontrar a vazão da seção 3, que vai ser o seguinte, Q3 é igual a Q1 menos Q2. Tá? A vazão da seção 3 é a vazão da seção 1 menos a vazão da seção 2. Elementar, meu caro Watson. Vamos dizer o seguinte, também podemos dizer que, só colocar aqui um pouquinho de prosa, pode-se dizer que a vazão da seção 2 ela vai ser velocidade média da seção 2, área da seção 2. Por sua vez, nós temos um diâmetro aqui. Então, sem sombra de dúvida, essa seção é uma seção circular. Tá? E a área da seção transversal circular é π, diâmetro da seção 2 ao quadrado, divide por 4. Vamos calcular aqui rapidamente a vazão da seção 2. O que a gente vai obter? Q2 será 2,5 metros por segundo, que multiplica π, divide por 4. O diâmetro é 2 centímetros, também conhecido como 0,02 metros. E isso vai estar elevado ao quadrado. Tá? Então, nós vamos obter metros cúbicos por segundo como resposta. Tá? Então, vamos dar continuidade. Me digam o valor da vazão. Vezes 10 a menos 4. 7,85 que multiplica 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, tudo bem. Com isso, a gente consegue achar a vazão da seção número 3. Vamos substituir lá em cima? O que nós vamos obter é o seguinte.
A vazão da seção 3 será a vazão da seção 1, que é 76 litros por minuto, menos a vazão da seção 2, que é 7,85, 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Então aqui, né, eu não me atentei para isso antes, porque eu não estou prestando mais atenção em nada nessa vida. Nós temos um probleminha de conversão de unidades. Tá. O que está acontecendo aqui? As unidades de vazão não conversam entre si. Minuto não é a unidade de tempo no SI e litro não é a unidade de volume no SI, tá? Digamos assim, é uma unidade honorária. Nosso volume em metro cúbico, sempre, mas o litro é um múltiplo, tá? De 10 das unidades do SI. Então, acaba aqui entrando, né? Mas não é ideal. Então, o que a gente tem que fazer é resolver esse problema. E eu sei o quê? Eu sei o seguinte: 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? E eu sei também o seguinte: eu sei que 1 minuto ele é igual a 60 segundos. Se eu entrar com essas informações aqui, eu vou ter 76, o litro ele vai se transformar em 10 a menos 3 metros cúbicos. E o minuto ele está elevado a menos 1. Então a gente vai ter aqui 60 menos 1, segundo a menos 1. Em outras palavras, nós vamos ter 76 divide por 60, que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo a menos 1. E com isso, nós podemos partir para o cálculo da vazão da seção 3, finalmente, agora que nós convertemos as nossas unidades. Então, a vazão da seção 3 será 76 divide por 60, que multiplica 10 a menos 3, tudo bem, tá? Menos 7,85, que multiplica 10 a menos 1, tá? Mais 7,85, 10 a menos 1 é 0,785. 0,785, e a gente põe o 10 a menos 3 para fora e a unidade é metros cúbicos por segundo. Então, calculem, por favor, a vazão da seção número 3. Quanto você encontrou? 4,82 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, tá? Tudo bem, então essa é a vazão aqui da seção número 3. Legal, tá? E o que a gente precisa fazer agora? Então, só para a gente se situar aqui, agora eu sei que essa vazão aqui nós conhecemos. Nós temos a vazão da seção 3, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso esquecer desse volume de controle vermelho e agora eu posso adotar esse volume de controle laranja aqui. Esse volume de controle laranja que inclui os meus 100 orifícios com 1 milímetro de diâmetro, tá? Se a gente agora operar a equação da continuidade, essencialmente a gente vai obter a mesma coisa aqui, tá? Nesse volume de controle laranja. Toda vazão que entra é igual a toda vazão que sai, tá? Mas algumas sutilezas vão acontecer, tá? Então vamos colocar aqui no volume de controle laranja, e eu estou num nível que eu não dou nem nome para o bicho, eu só me refiro às cores. Tá? No volume de controle laranja, o que está acontecendo? Quem está entrando é a vazão da seção 3, tá? E quem está saindo é o número de orifícios que multiplica a vazão de um único orifício. Tá?
E o que é a vazão de fluido em um orifício? É simplesmente a velocidade de saída do fluido em um orifício que multiplica pela área do orifício. E é um orifício circular, porque ele tem 1 milímetro de diâmetro. Então, o que nós vamos obter é que a área desse orifício será π diâmetro do orifício ao quadrado, divide por 4. Tá? Então, dito isso, nós podemos agora calcular o nosso objetivo, que é a velocidade de saída do jato. Tá? Então, nosso objetivo é esse aqui. É a velocidade média com qual o fluido deixa o orifício. Tá? Vamos, então, reorganizar para resolver esse problema? O que a gente vai ter aqui, então? A velocidade de saída de fluido de um orifício será 4 que multiplica a vazão da seção número 3, tá? Divide isso pelo número de orifícios π diâmetro do orifício ao quadrado. Então, isso aqui será o seguinte, 4 que multiplica 4,82, 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. O número de orifícios é 100, tá? São 100 orifícios. Π é uma constante e o orifício ele tem 1 milímetro de diâmetro, ou seja, 10 a menos 3 metros. E isso vai estar elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 1 ao quadrado, 10 a menos 6 metro quadrado. Tá? A gente pode simplificar um pouquinho essa fórmula, tá? Para obter o seguinte. 4 que multiplica 4,82 dividido por 100π. E do lado de fora, 10 a menos 4 morre com 10 a menos 6 aqui embaixo, para ficar 10 a menos 2. Mas como 10 a menos 2 está no denominador da minha fração, ele pode ir para cima como 10 à segunda. Tá? Se ele vai para cima como 10 à segunda, a gente pode simplesmente cortar isso com isso aqui. Tá? E a unidade, a propósito, é metros por segundo. Então, eu não sei porque eu estou fazendo isso, sendo que eu posso usar vocês como trabalho escravo na hora de calcular, mas a velocidade de saída do fluido no orifício será 4 que multiplica 482, divide por π em metros cúbicos por segundo. Então, senhoras e senhores, podem calcular. $6,14. Natália, muito obrigado. Tá? A propósito, só demorou 7 segundos para me dar uma resposta. Muito bom. Você achou É 6. 6,14. Eu já ia colocar 3,1415 aqui. 6,14 metros por segundo, tá? Então, com isso, a gente responde, tá, o nosso objetivo, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Eu passo o microfone para vocês. Alguma coisa não ficou clara? Podem falar. Sim, eu só queria saber uma coisa. Diga. Essa vazão do orifício, ela é tipo... Vai ser essa fórmula? Essa vazão do orifício, o que vai ser aqui? Eu conheço a fórmula de vazão de um único orifício, que é a vazão que a gente está acostumado. Perfil de velocidade integrado na área, velocidade média vezes a área, ou volume sobre tempo, se eu conseguir medir o volume de fluido que passa em um orifício. Tá, mas isso não tem problema. O que vai acontecer aqui então? O que esse número, o que isso aqui representa é o seguinte, tá? É a vazão do primeiro orifício mais a vazão do segundo orifício mais a vazão do terceiro orifício
mais a vazão do quarto orifício, e assim vai até a gente chegar no centésimo, tá? E quando a gente chega no centésimo, eu posso simplesmente perceber que todas essas vazões são iguais, então vai ser simplesmente o número de orifícios vezes a vazão de um único só. Perfeito? Ok. Gente, não é só ok não, tá? Se não ficou claro, pode pedir para rebobinar, tá? Se vocês não entenderam, é para eu mudar o script, não é para deixar passar em branco, não. Pelo amor de Deus. Aprendi isso com o pai Cedric. Pelo menos isso ficou da química orgânica. Tem como... Não, eu entendi essa parte. Então, ok, gente. Pelo amor de Deus. Agora é a hora de ter problema. Não vai ter problema na hora da prova, não, que aí... Só mais uma coisa. É para gravar essa aula, né? Sim, está gravando. Tá gravando já? Já estou gravando aqui no computador. Eu não tô computador. vendo aparecendo aqui, só ia lembrar. Mas de resto pode continuar. Ah, não, gente, eu tô com... Agora vocês estão vendo a tela e o programa tá mostrando a tela. Mas a gravação roda aqui no computador. Pensei que você estivesse gravando pelo Meet. Aí já é por isso que eu questionei. Não, eu parei de gravar pelo Meet há muito tempo. Socorro. Só pra, como eu acho que não vai ter como abrir aqui. Será que eu consigo abrir mais uma janela? Vamos lá então, põe aqui no mudo. A minha reclamação com o Google Meet, e agora para desperdiçar o tempo de vocês, porque isso é importante, vamos pegar uma daqui de estática, que foi toda no Google Meet. Eu acho que o vídeo dele é horrível. Por quê? Olha essa. Pra que fica toda essa parte preta aqui, gente? Socorro. Fica o filme, minha telinha fica pequena, a tela já não é grande, fica uma coisinha pequena, fica uma coisinha ridícula. Eu não gosto. Eu gosto quando fica uma coisa toda grande. Mas enfim, tá. Minhas reclamações à parte. Qual é o próximo digníssimo que a gente pode fazer ainda hoje? Tem esse 340 aqui. Vamos pensar. O que tem de interessante aqui para fazer? Vamos fazer esse exercício aqui 334, tá? Ok, o que esse exercício 334 ele diz pra gente? Eu fazendo bagunça aqui no computador, tá? Ele nos diz o seguinte: a figura abaixo mostra a vista lateral da região de entrada de um canal que apresenta a largura W de 0,91 metro. Observe que o perfil de velocidade na seção de entrada do canal é uniforme, que ao longe o perfil é dado por Vx igual a 4y menos 2y ao quadrado, sendo Vx em metros por segundo e y em metros. Nessa condição, tá? Determine o valor de V e a vazão Q pelo canal, tá? O que acontece aqui nesse problema? Aqui você desenvolve esse perfil de velocidade parabólico, tá? É uma equação do segundo grau que descreve esse perfil de velocidade. Mas antes, você tem esse perfil de velocidade aqui que é considerado uniforme, tá? Perceba, você tem uma velocidade média aqui. Então, ele pede para você determinar a velocidade média, tá? Em outros termos, trocando miúdos aqui. Ele quer a velocidade média nessa seção com 229 milímetros de altura e você consegue calcular a vazão aqui, tá? Integrando o perfil de velocidade nessa seção de 305 milímetros de altura, tá? Então, já até falei como esse exercício vai proceder. Então, assim fica até fácil, né? Exercício 3, 4. Cadê aqui a figura do digníssimo? Vamos lá, para que essa tela maximizada, meu Deus? Essa altura do campeonato eu deveria saber viver sem maximizar as janelas. Porque o monitor é pequenininho. Ok, vamos que vamos. Vamos lá. Tá. Então, os nossos objetivos aqui, tá, são a vazão Q, tá, e V, que representa a velocidade média, tá, na seção 1,
E aqui nós temos a seção 2, tá? O que a gente pode fazer então? Vamos adotar aqui um volume de controle para a gente ficar feliz. Qual é o nosso volume de controle? Se bem que esse roxo não vai ficar legal. Vamos botar um verde clorofila aqui, marca texto, bem chamativo. Vamos adotar esse volume de controle aqui, tá? Pronto. Esse é o nosso volume de controle. E o que está acontecendo aqui nesse volume de controle? Você tem fluido entrando na seção 1 e você tem fluido, aqui não ficou uma boa posição, e você também tem fluido saindo pela seção número 2. Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Uma questão que eu não chamei a atenção foi: qual é o fluido que está escoando? Tá. Ele não disse para a gente o fluido que está escoando. Tudo bem. Ele não nos disse qual é o fluido que está escoando aqui dentro. O que eu vou fazer então para eu não ficar gastando meu tempo e gastando meus neurônios também, que é uma coisa muito importante? Eu vou colocar uma consideração, tá? Eu vou colocar uma consideração para resolver um problema, tá? E o que são as considerações? São hipóteses que eu vou considerar verdadeiras, tá? Mesmo sem ter condições de prová-las antes da gente começar o problema. Ou seja, eu vou propor que o meu fluido ele é incompressível. Se ele for incompressível mesmo, beleza, meu resultado funciona. Se ele não for incompressível, então o resultado não funciona. Pode parecer estranho? Pode parecer estranho, tá? O problema, tá? Agora aqui dando aquela pausa linda, maravilhosa, por que a gente faz tanta consideração? Tá? Como o mais básico que a gente faz, fluido ideal, gás ideal. Conforme a gente avança no curso, a gente vai começar a fazer cada vez mais considerações. Por quê? Porque o mundo é uma coisa complicada. A realidade é complicada. Tá? Não tem como se fugir disso. São muitas coisas para a gente levar em conta. E se a gente tentar colocar tudo em conta, olha só, eu perco todos os meus cabelos aqui, me aposento e não vou conseguir te dar uma resposta. Tá? Essencialmente, o nosso objetivo aqui é encontrar, de certa forma, modelar o problema, tá? E nós queremos fazer um modelo que seja próximo da realidade, mas também que não seja excessivamente complicado, tá? Porque se eu preciso de muita informação, levar muita coisa em mãos quando eu estou propondo um modelo, legal, já vou ter um problema em fazer as contas, depois eu vou ter um baita de um problema para coletar dado. Tá? Então, quanto mais precisos os nossos modelos, também tá, mais é um nível de complexidade que a gente sobe. Então, eu vou fazer essa consideração aqui do fluido incompressível para facilitar a minha vida. Tá? Por quê? Se eu falar o fluido é compressível, legal. E qual é a densidade desse fluido? Tem em algum lugar? Você conhece o fluido que está escoando ali para poder dizer qual é a densidade? Você não sabe, tá? Então, digamos assim, essa é a maneira mais rápida que a gente tem para sair da berlinda. Se a gente considerar que o fluido ele é incompressível, nós vamos... Diga, Sofia. Sim, então toda vez que a gente, por exemplo, não tiver a densidade do fluido, a gente pode fazer essa consideração? Então, toda é uma palavra muito forte. Palavras que a gente não pode usar em engenharia. Toda, sempre e nunca. Tá? São essas três coisas que a gente não pode usar, porque sempre vai existir algum caso que vai existir só para provar que a gente está errado. Entendeu? Você vai lá com toda animado, nunca acontece. Não, vai ter uma coisa que acontece que você nunca imaginava que ia acontecer, mas acontece. Tá? Mas a ideia é simplesmente diminuir o meu trabalho. Tá? Uma coisa que você sempre tem que fazer quando você faz algum tipo de consideração, seja ela válida ou não, justifique, tá?
Coloca que você está considerando, tá? De repente você não está muito seguro de justificar, coloca. Eu estou considerando o fluido como incompressível porque eu não tenho os dados de densidade para poder fazer conta. Perfeito, tá ótimo. Você reconheceu que você precisava de uma simplificação, soube aplicar, tá? E conseguiu resolver o seu problema. Então, né, realmente, sem dados de densidade, como é que você vai tratar o fluido como compressível? Então, é uma saída que a gente tem, tá? Se ele dissesse, não, eu conheço o fluido que está escoando ali. Então, você poderia, por exemplo, no Perry, procurar dados de densidade com a pressão ou densidade com a temperatura, tá? Para poder operar mais contas. Mas, geralmente, em questão de prova, tá? Eles não exigem consulta a materiais externos, não, tá? Eu vou falar abertamente isso porque os professores de vocês são legais, tá? Quando fazem a prova. Tudo que está no caderno de McFlu é o que cai na prova. Perceba que com o passar dos cursos, tá, das disciplinas, em especial a disciplina do DEC, vocês vão chegar para fazer transferência de calor ano que vem, você vai precisar ficar lá com o Incrópera na sua mão, olhando a tabela de dados, tá? Porque é mais ou menos esse o nível. A prova não vem com nada, só fala. Essa é a substância. Vai você procurar densidade, capacidade calorífica, condutividade térmica, enfim. A gente vai à loucura. Mas a McFlu não. Por isso que a McFlu, ela é legal, ela é linda, ela é maravilhosa. Pronto, entrei aqui falando mais ainda. Eu e as minhas pausas. Socorro. Vamos voltar porque é importante, porque eu estou desperdiçando o tempo de vocês aqui. Integral tripla no volume de controle de dRHON de ρ, dRHON de t dV, mais integral dupla da superfície de controle de ρV n ds é igual a zero. Tá. Como o meu fluido é incompressível e meu problema se dá, tá, em regime permanente, observe que no perfil de velocidade não aparece nenhum termo de tempo, nós vamos obter o seguinte: o termo de acúmulo tá tchau e benção. E como o meu fluido é compressível, essa densidade sai para fora da integral, vai dividir o zero e nós vamos obter que, meu Deus. Gente, meu Deus, o que houve aqui? Espera aí, aconteceu um desastre. Socorro. Ah, não. Problema resolvido. Essas coisas saem fora de ordem. Meu Deus, eu taco fogo nesse computador. Nós vamos obter, então, que toda a vazão de entrada é igual a toda a vazão de saída, tá? Ou também que a vazão da seção 1 é igual à vazão da seção 2, que é igual à vazão que passa pelo canal, tá? Então, o que vai ser a vazão Q do nosso canal aqui? A nossa vazão Q será igual à vazão Q1, que é o perfil de velocidade integrado, tá, na área da seção 2. Tá? Ele usou aqui U, que é igual a 4y menos 2y2. Vamos usar aqui também U. Tá? O DA2, tá? É o elemento de área da seção número 2. Ainda bem que a nossa seção ela é retangular, tá? Ela tem 305 milímetros de altura, então vamos colocar aqui que H, que vem do inglês height, ele é 305 milímetros e a largura do canal ela é 0,91 metros, tá? Então, vamos colocar... O que a gente tem aqui, então, nesse caso? Deixa eu fazer aqui um rabisco. Nós temos que a altura é 305 milímetros, tá? E a largura é 0, o que? Eu já esqueci. 91 metros, tá? E ele chamou isso de W. Essencialmente, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos fazer uma integração, tá? Qual é o perfil de velocidade? 4y menos 2y ao quadrado. Nós vamos integrar aqui, tá? Perceba, o nosso sistema de coordenadas já está aqui no nosso problema, tá? Nós temos, olha aqui, ó, a direção y, tá? Nós temos a direção x escondida aqui, tá? Ou seja, a minha largura, ela fica aqui na direção z.
Tá? Está bem escondido esse detalhe. Então, vai ficar aqui dy, dz. Y vai de 0 até h e z vai de 0 até w. Então, a nossa resposta será integral de 0 até w de dz, integral de 0 até h de 4y dy menos integral, tá? Espera aí, isso a gente pode melhorar. A gente pode melhorar aqui só um momento. Põe esse 4 para fora, né? Não tem a menor necessidade. Não tem porquê. 4 integral de 0 a h de y dy menos 2 integral de 0 a h de y2 dy. E isso aqui a gente consegue resolver com as mãos nas costas. Tá? Integral de 0 até w dz é z variando de 0 até w. Tá? Isso multiplica o seguinte. 4 que multiplica a integral de y dy é y2 sobre 2. Tá? Então, a gente vai ter aqui um 4 sobre 2 que multiplica y ao quadrado variando de 0 até h. Tá? Menos 2. A integral de y2 é y3 sobre 3. Então, a gente vai ter aqui y3 também variando de 0 até h. Tá? Então, aplicando aqui 3 vezes o teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter w que multiplica 2, integral de a até b é b menos a, vai ficar h ao quadrado, menos 2 terços de h ao cubo. Esse vai ser o resultado da nossa etapa de integração. Tá? E dito isso, nós finalmente conseguimos calcular a vazão volumétrica, tá, do canal. A largura W é 0,91 metros, tá? Que multiplica o seguinte, 2 que multiplica h ao quadrado. A altura é 305 milímetros, tá? Que é 30,5 centímetros, também conhecido como 0,305 metros. Tá? E isso vai estar elevado ao quadrado. Menos 2 terços de 0,305 elevado ao cubo. E com isso, vocês podem me dar a vazão em metros cúbicos por segundo. Vamos que vamos. Zero 0,15 metros cúbicos por segundo. Maravilha! Então, resolvido isso, tá, resolvemos uma parte do nosso objetivo. Então, nós podemos encontrar, tá, a velocidade média da seção número 1. Como? Eu também posso dizer que a vazão Q, que a gente acabou de encontrar, é a velocidade média da seção 1, que ele representou aqui usando Vzão, mas eu não vou usar porque Vzão para a gente geralmente é volume. Tá? Então, vamos usar as nossas chaves aqui para não ter nenhuma chance de ambiguidade. Velocidade média da seção 1, área da seção 1. Como é que a área da seção 1 também é uma área retangular? Qual é o tamanho dessa área? 229 milímetros, também conhecido como 0,229 metros, que multiplica 0,91. E assim fica fácil a gente encontrar a velocidade média da seção 1, que vai ser o seguinte,
0,15 metros cúbicos por segundo, divide por 0,229, tá? Que multiplica 0,91 metros quadrados. Agora vocês podem me dar a velocidade média da seção 1. Vocês têm 16 segundos. Zero vírgula 72. 0,72 metros por segundo. Tá, ótimo. Então, tá um problema não muito complicado, tá? O único ponto importante aqui que eu julgo é identificar que fazer essa consideração da incompressibilidade do fluido é importante, digamos até essencial para a resolução, porque se eu não considerar isso, eu tenho fluido compressível e aí eu preciso de muito mais informações do que o exercício me dá para obter todas essas respostas aqui que eu consegui arrancar do problema, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Fluiu tudo bem até aqui, galera? Por mim, sim. Então, a Sofia mencionou que tá travando. Eu, pelo menos, ouvi a Natália bem aqui, tá? Mas só pra gente... Cadê aqui? Vamos ver se a Velox está apontando alguma peripécia. Porque eu não... Ui! Até pausou a gravação. Enfim, eu que tô aqui no nível de interpretação de texto horrível, tá? Pra variar, tá? É sucção, por incrível que pareça, tá? Você tem uma sucção que está acontecendo aqui do lado de fora. Ou seja, você tem alguma máquina aqui, provavelmente uma bomba de vácuo, para fazer com que esse ar seja retirado de dentro do seu túnel de vento, tá? Então atua uma sucção, na verdade, do lado de fora da parede. A sucção, ela vem por fora para conseguir tirar essa camada delgada, tá? Essa camada viscosa. Agora sim que eu entendi o que está acontecendo aqui. Socorro, que vergonha. Tá. Então, eu já terminei de ler o exercício. Não sei o que eu estou fazendo aqui com a minha vida, tá? Não sei real. Tá, meu querido? Só, por favor, apaga para mim esses rabiscos aqui que eu fiz. O que ele está interessado aqui, então? Ele está interessado em obter as velocidades, tá? O que ele disse para a gente? Ele disse que, então, nós vamos ter aqui os nossos orifícios, tá? Nós vamos ter aqui os nossos orifícios, e eu vou colocar aqui o seguinte: a velocidade média em cada orifício é de 8 metros por segundo, tá? Então, o que ele disse para a gente aqui? Só para a gente numerar as seções, tá? Essa aqui é a seção 0, essa aqui é a seção 1, essa aqui é a seção 2 e essa aqui é a seção 3, tá? Ok, o que a gente conhece? Nós conhecemos a velocidade da seção 1, tá? Que é igual a 35 metros por segundo. E qual é o diâmetro da seção 1? O diâmetro da seção 1 é o mesmo diâmetro da seção de teste, tá? 0,8 metros. Com isso, a gente consegue encontrar a vazão sem nenhum problema, tá? Como? Vamos lá, então. Vamos lá. Com calma, tá? O que eu vou fazer, então? Ele quer V0, V2 e VF, tá? O que eu vou fazer, então? Muita calma nessa hora, tá? Por quê? Pra eu não embolar vocês e eu não me embolar também, senão vai ser uma tristeza. Várias coisas estão acontecendo aqui nesse volume de controle, tá? Se a gente adotar
o equipamento inteiro, eu tenho entrada, eu tenho saída, eu tenho os furos na parede. O número de furos não me foi dado, mas depende da área da parede, a área da casca cilíndrica, tá? Então é complicado. O que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro aqui se preocupando com essa parte, tá? Porque é mais fácil. Depois a gente muda o nosso volume de controle e passa a responder as outras perguntas. Então, vamos que vamos, tá? Vamos lá. Regime permanente, fluido incompressível. A gente sabe, então, que o que vai reinar? Toda vazão que entra é igual a toda vazão que sai. Então, a vazão da seção 1 é igual à vazão da seção 0. Tá. O que é a vazão da seção 1? É a velocidade média da seção 1, os 35 metros por segundo, que multiplica a área da seção 1. Tá? E como é que é a área da seção 1? É uma seção circular, então será π sobre 4, diâmetro da seção 1 ao quadrado. Tá? Mas o que é a vazão da seção 0? De maneira uniforme, será V0, que multiplica a área da seção 0, π sobre 4, diâmetro da seção 0 ao quadrado. Tá? Então, o que eu apliquei aqui? Vazão é igual a velocidade sobre área para os dois lados da minha equação. Tá? E o que a gente vai obter aqui? Uma simplificaçãozinha rápida. Π com π, 4 com 4. O nosso foco é a velocidade da seção 0, tá? Então, só para deixar aqui marcado, isso aqui e isso aqui são os nossos objetivos, tá? Vou deixar só marcado com a cor lilás do objetivo. Vamos lá, então. A velocidade média da seção 0 é igual a velocidade média da seção 1, diâmetro da seção 1, dividido pelo diâmetro da seção 0, ambos estarão ao quadrado. Dito isso, a gente consegue calcular, sem nenhum problema, a velocidade média da seção 0. Como? Será 35 metros por segundo. O diâmetro da seção 1 é 0,8, tá? Então, em cima vai ficar 0,8 ao quadrado. E embaixo vai ficar 2,5 ao quadrado. Então, calculem para mim, por favor, a velocidade média da seção 0. $3,584. 3,584. Correto? Vamos lá, então. Já resolvemos uma parte do nosso problema, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos passar do volume de controle vermelho para o volume de controle verde, tá? O que acontece com o nosso volume de controle verde aqui, tá? Entra fluido na seção 1, sai fluido na seção 2 e sai fluido pela parede também, tá? Então, como é que a gente vai conseguir escrever a continuidade para esse volume de controle verde? Vai ser o seguinte: quem está entrando? Está entrando pela seção 2. Quem está saindo? Está entrando pela seção 1, está saindo pela seção 2 e também nós temos N orifícios que multiplica a vazão de um orifício. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui então? O nosso objetivo é o quê? É a velocidade média da seção 2. Tudo bem. Como é que a gente vai fazer isso aparecer? Vazão da seção 1 é igual a velocidade média da seção 2, área da seção 2, mais número de orifícios.
Como é que funciona a vazão de um orifício? Eu conheço o diâmetro, tá? Cada orifício tem 5 milímetros de diâmetro, e eu conheço a velocidade do fluido quando ele deixa o orifício, tá? Que é 8 metros por segundo. Então, a gente pode fazer também velocidade média do orifício, π sobre 4, diâmetro do orifício ao quadrado. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, então, para resolver esse problema? Vamos reorganizar o seguinte. Eu acabei fazendo de uma maneira que vai ficar desnecessariamente complicado. Enfim, velocidade média da seção 2, área da seção 2, eu vou passar esse termo aqui dos orifícios para o outro membro, tá? Vai ficar vazão da seção 1 menos número de orifício, velocidade que o fluido deixa o orifício, π sobre 4, diâmetro do orifício ao quadrado. Tudo bem. Depois, o que a gente tem que fazer aqui? Mais duas coisas, tá? A gente tem um monte de problema aqui para resolver. Tenha noção. Eu não sei o número de orifícios, tá? Não me foi dado. Eu não sei a vazão da seção 1. Perceba, eu não precisei calcular ainda. Diga, Sofia. A questão não falou que é 1.200, não o número de orifícios? 1.200 orifícios de 5 milímetros de diâmetro. Cadê a minha tela? A cada metro quadrado de área de parede, tá? Eu não conheço a priori. Eu preciso calcular a área da parede e multiplicar por 1.200. Aí eu sei o total de orifícios, tá? Por enquanto, a gente ainda não tem, tá? A vazão da seção 1, a gente ainda não tem. Eu não calculei o valor numérico, mas nós conhecemos velocidade da seção 1, 35 metros por segundo, e a área da seção 1. Então a gente consegue determinar, tá? E a área da seção 2, a gente também não conhece, tá? Aliás, a gente conhece sim. Vai ser a mesma área da seção 1, tá? Eles são as duas pontas, tá? Da seção de teste com o mesmo diâmetro. Então, a gente vai conseguir resolver esse problema, tá? Eu vou colocar aqui uma estrelinha. São essas coisas aqui, então, que a gente tem que chamar a atenção, tá? Vamos resolver uma de cada vez, tá? Primeiramente, a questão do número de orifícios, tá? O que a gente sabe? São 1.200 orifícios, tá? Por metro quadrado, tá? Da área de parede. Tá. Então, nós precisamos calcular a área da parede. Que área é essa? Vai ser a seção de teste. Ela não é cilíndrica. E nesse caso aqui... Ui, meu café, eu tinha esquecido. Ai, que delícia. Espera aí, pronto. Não esqueçam o que está acontecendo aqui. Os furos são na lateral da seção de teste, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, nesse caso, a área da casca do cilindro, que a gente consegue calcular com bastante facilidade. Será o quê? Π... como é que... 2πrl, tá? Eu estava até me esquecendo. 2πrl, tá? Ou, essencialmente, também, mais simples ainda, πdl. Π, diâmetro, e comprimento. Então, qual vai ser a área da parede? Será π, o diâmetro da seção de teste é 0,8 e o comprimento é 4. Então, qual vai ser a área da seção de teste, por favor? $10,05. 2,05.
De 10. Assim, seu microfone seu áudio deu uma travadinha. Agora também não sei se é aqui ou se é aí. Vamos lá. 10,05 metro quadrado. Tudo bem. Sem problema. São 1.200 orifícios por metro quadrado. Então, eu sei que são 1.200, vamos calcular aqui, orifícios por metro quadrado, tá? E a nossa área é 10,05 metro quadrado. Então, o resultado dessa conta será... R$12.060. Então, nós temos 12.060 orifícios, tá? Então, nós já respondemos parte do nosso problema, tá? Vamos então aqui, o próximo ponto, vamos tratar da vazão da seção 1. O que é a vazão da seção 1? É a velocidade da seção 1, a área da seção 1, mas a seção 1 é circular, todas as seções aqui são, então vai ficar π sobre 4, diâmetro da seção 1 ao quadrado. Então, vai ser 35 metros por segundo, π divide por 4, 0,8 ao quadrado, metro ao quadrado. E com isso, dá para calcular a vazão. $17,58. 17,58 metros cúbicos por segundo. Maravilha. Vamos lá, então. O outro ponto aqui que a gente precisa calcular é a área da seção 2, tá? Só trocar aqui de cor. A área da seção 2 vai ser o quê? π sobre 4 diâmetro da seção 2 ao quadrado. Então, será π sobre 4 que multiplica 0,8 ao quadrado, metro quadrado. Então, podem calcular para mim também, por favor. $0,5. 0,5 metro quadrado, tá? Então, com isso, fica mais fácil a gente resolver esse problema aqui, tá? Que é a velocidade da seção número 2. Vamos só trazer a equação que a gente tem que resolver aqui para baixo. A gente tem que fazer, então, velocidade média da seção 2 será igual vazão da seção 1 menos número de orifício, velocidade média do orifício, π sobre 4, diâmetro do orifício ao quadrado, divide isso pela área da seção 2. Agora sim, vamos lá. Vazão da seção 1, nós calculamos, é 17,58, tá? Metros cúbicos por segundo. Vamos lá, o número de orifícios é 12,060. A velocidade que o fluido deixa cada orifício é 8 metros por segundo, tá? π sobre 4. Cada orifício tem 5 milímetros de diâmetro. 5, 10 a menos 3. E quando eu elevar isso ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado, 10 a menos 6 metro quadrado, tá? Por fim, a área da seção 2 é meio, tá? O que a gente vai ter que colocar na calculadora vai ser o seguinte.
17,58 menos 12,060, que multiplica 8 dividido por 4 é 2π. 5 ao quadrado é 25, 10 a menos 6. Divide tudo isso por 0,5 e a resposta estará em metros por segundo. Podem calcular. Trinta e um, 31,37 metros por segundo. Maravilha! Tá. Então, agora, respondendo aqui, matamos o volume de controle verde. Vamos partir, então, para o volume de controle rosa-choque. Tá? E o que está entrando aqui nesse volume de controle rosa-choque? Entra, tá, fluido pela seção 2 e sai fluido pela seção 3. Tá? Então, o que a gente pode dizer, então, aplicando lá, vou colocar aqui uma barra para separar, tá? O que a gente vai dizer, então? O que entra pela seção 2 é igual ao que sai pela seção 3. E o que é a vazão da seção 2? Área da seção 2, velocidade média da seção 2. Porque isso são tudo informação que a gente acabou de determinar. Isso vai ser igual a área da seção 3, velocidade da seção 3. A gente pode pegar isso daqui e fazer o seguinte. A velocidade média da seção 3 será área da seção 2, área da seção 3 e V2. Tudo bem? O que a gente não tem aqui? O que a gente não tem é a área da seção 3. Mas a gente pode calcular bem rapidamente. É π, diâmetro da seção 3 ao quadrado, divide por 4. E a seção 3 tem diâmetro de 2,2 metros. Então, vai ser π 2,2 ao quadrado, divide por 4. Tá? Então, por favor, qual será a área da seção 3? 3,8. Nossa, não me deu nem tempo de dar o play, hein? É assim que eu gosto. Vamos lá, então. Para fechar com chave de ouro, a velocidade média da seção 3 será... Área da seção 2, nós já temos, é meio. Área da seção 3, 3,8. E velocidade média da seção 2 é 31,37. E agora vocês podem me dar a velocidade média da seção número 3. Quatro 4,13. 4,13 metros por segundo. Tá? Que maravilha! Tá? Então, só como comparação, tá? Para ver como o túnel de vento funciona, a velocidade na seção 3 é 4,13 e na seção 0, 5,3548, tá? Porque o que vocês esperavam? O que vocês esperavam, tá? Ora, eu não estou na saída aqui do meu túnel de vento. Eu esperava que a velocidade fosse menor, porque tem menos fluido aqui. A gente não perdeu fluido para cá, então tem que ter menos fluido aqui. Mas observa que as seções transversais são diferentes, tá? Uma é de 2,5 metros e a caneta aqui ficou na frente, tá? Uma é de 2,5 metros e a outra é de 2,2 metros, tá? Então, mesmo sendo a saída, como a seção é menor do que a entrada, a velocidade, mesmo assim, continua sendo maior, tá? Então, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, podem falar. Eu vou tomar um café.
As coisas fluíram bem? Eu acredito que eu resolvi de uma maneira confusa. Tá, se eu tivesse resolvido esse exercício alguma vez antes na vida, eu não teria resolvido assim. Mas já que foi, vamos para o próximo. O que a gente tem de interessante aqui? Sim. Diga. A resposta ficou 4,12 da última, porque tá travando aqui para mim. Ah, já, beleza. 4,13. Vamos lá, então. O que a gente tem aqui de interessante para fazer, tá? Para fechar, nós temos então aqui 20 minutinhos, tá? Para fechar, vamos fechar com esse exercício 335. 335 Cordovil. OK. Tá aqui o bonitíssimo. OK, tudo bem. Tá aqui o nosso exercício 3.35, tá? E ele diz o seguinte: um fluido incompressível escoa sobre uma placa plana e impermeável, como na figura abaixo, com um perfil uniforme na entrada, Vx igual a V0, e um perfil polinomial cúbico na saída, onde é aproximado por V0, 3 z menos z ao cubo sobre 2, onde eta é a coordenada y dividido por delta. E quem é delta? E delta representa essa altura, tá? Essa altura aqui vertical. E ele quer saber, calcule a vazão volumétrica Q através da superfície superior do volume de controle, tá? Então, esse exercício aqui ele já começa legal, porque ele já define algumas coisas para a gente, tá? O que está acontecendo aqui, então? O nosso volume de controle, ele já vem de graça, de mão beijada, definido para a gente. Então, tá aqui o nosso volume de controle. Se você colaborar comigo também, eu gostaria muito. Ô pestilência. Caramba! Pronto. Tá aqui o nosso volume de controle. E agora, o que a gente observa aqui? Vamos estar entrando... A gente vai ter aqui essa entrada, que eu vou chamar de QU, tá? U de quê? Uniforme. Porque o perfil de velocidade aqui, ele é uniforme. É simplesmente igual a V0, tá? A gente vai ter aqui como saída quem? A gente vai ter como saída QC, tá? C de quê? C de cúbico. Acabei de pensar besteira, gente. Ai, aqui da série não me larga. E por fim, falta mais quem aqui? A gente vai ter essa vazão Qzão aqui, que vai pela parte superior do volume de controle. Eu vou chamar de QS, tá? Porque S de superior. Vamos lá. O que ele falou aqui? Um fluido incompressível. Maravilha! Então, a nossa equação da continuidade, que simplesmente é dρ de ρ, dρ de t, dv mais integral dupla na superfície de controle de ρvn ds é igual a zero, irá se reduzir a simplesmente integral na superfície de controle de vn ds igual a zero, simplesmente trazendo aquele resultado que a gente já está de saco cheio de saber de que toda a vazão de entrada é igual a toda a vazão de saída.
Então, quem está entrando no nosso volume de controle ali em verde? Está entrando a vazão uniforme, tá? Está saindo a vazão superior, tá? Que sai ali por cima. E está saindo também a vazão onde o perfil de velocidade é cúbico. Maravilha! O nosso objetivo, como proposto pelo comando do exercício, é a vazão através da superfície superior. Ou seja, o nosso objetivo é encontrar QS. Então, nós já estamos com a cara no gol. É só a gente reorganizar um pouquinho essa equação aqui. E nós poderíamos dizer que a vazão uniforme menos a vazão onde o perfil é cúbico será igual à vazão que sai pela parte superior. Tá? O problema é que quem é isso e quem é isso? Em outras palavras, eu preciso de equações para determinar as vazões onde o perfil de velocidade é uniforme e onde o perfil de velocidade é cúbico. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver por partes. Vamos começar pelo que é fácil. A vazão onde o perfil de velocidade é uniforme, isso aqui parece que é Q vezes U. Não, é Q-Uzinho. Tá? Será simplesmente o perfil de velocidade integrado na área. Tá? Será o perfil de velocidade integrado na área. Como o perfil de velocidade ele é uniforme, tá? Para esse problema, ele disse o valor, tá? Não, ele não deu o valor, tá? Só para gente não... Peraí. Deixa eu ver se foi o exercício que não tem o valor ou se foi eu que acabei esquecendo. Vamos lá, página 150. Já estamos aqui perto. Vamos lá. Chega na parte do exercício, por favor. Maravilha, chegamos, tá? Ok. A gente realmente não tem o valor, tá? Vai ficar um exercício literal. Então não foi eu fazendo cagada, tá? Já veio assim. Integrando esse perfil de velocidade uniforme na área, a gente vai obter, tá? Qual vai ser o elemento de área? Tem uma largura B aqui normal ao papel, tá? Então, só para a gente apontar aqui o sistema de coordenadas, nós temos aqui y, tá? Aqui, essa é a direção y, tá? Vamos colocar a direção x assim, o fluido se mover na direção x, e nós vamos ter essa largura B, ela é normal ao papel, tá? Só para a gente não perder a prática, por exemplo, tá aqui a minha Cássio, tá? A nossa bonitona aqui, e uma largura normal. Vamos fazer melhor, Rodrigo? Vamos fazer melhor? Cadê aqui? Pronto. Está aqui o papel. E o que é uma largura normal ao papel? É uma largura assim, tá? Que faz ângulos de 90 graus, tá? Se a gente olhar aqui, ó, fica fácil perceber essa questão do ângulo de 90 graus com o papel, tá? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Para dizer o seguinte, então a direção Z aqui, ela fica com essa largura normal ao papel, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dy, cor errada. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dy indo de 0 até delta, e a gente vai ter dz de 0 até b, tá? Onde b nos representa aqui a largura. E é bem fácil resolver essa integral, e eu já te digo que será d0, b delta, tá? E esse resultado eu poderia obter com muito menos dor, suor e lágrimas, já sabendo que seria
tá? Esse perfil de velocidade uniforme a gente poderia tratar como velocidade média e só multiplicar pela área da seção transversal. Não precisava integrar, tá? Então, de maneira geral, tá? Só para dar aquelas pausas que eu gosto de dar, essencialmente, o que é Q igual a velocidade média vezes a área? Velocidade média vezes a área é justamente o caso especial onde a integral é feita para um perfil de velocidade uniforme, tá? Então, só manter isso na cabeça. Enfim, conseguir calcular a vazão quando o perfil é uniforme. E eu também preciso calcular a vazão quando o perfil de velocidade é cúbico. Então, a gente vai ter que integrar o seguinte. Qual é a equação para o perfil de velocidade? Está lá nas anotações. V0, 3zeta menos zeta3 sobre 2. Essa é a equação. V0, 3 eta menos eta ao cubo, divide por 2, tá? Pronto, tá? E aqui eu esqueci do limite de integração, né? Para variar. Comi aqui. Pronto, tá? Aqui é a área onde, e eu estou misturando as coisas de novo, aqui é a área da seção transversal, onde o perfil é uniforme, e aqui é a área da seção transversal, onde o perfil é cúbico, tá? Não podemos nos esquecer que eta é igual a y divide por delta, tá? Então, vamos entrar aqui com os limites de integração. Também é bom, a gente pode colocar V0 dividido por 2 para fora, porque são constantes. V0 sobre 2, tá? Espaço aqui para os limites de integração. 3y divide por delta menos o que? Y ao cubo sobre delta ao cubo, tá? E a gente vai ter os mesmos limites de integração, tá? dy, dz. Y vai variar de 0 até delta e z vai variar de 0 até b. Então, o que a gente vai obter como resposta? V0 sobre 2 é vezes integral de 0 até b de dz, que multiplica integral de 0 até delta. Aliás, não. Peraí, vamos melhorar. 3 sobre delta, se for com cara de 8. Continua com cara de 8. Melhorou. 3 sobre delta é integral de 0 até delta de y dy menos 1 sobre delta ao cubo integral de 0 até delta de y 3 dy. Maravilha, tá? Então nós temos essas algumas bichanas aqui para resolver, mas a gente consegue resolver com o pé nas costas. Vamos lá? Vθ, perdão, já estou me adiantando aqui. Vθ vai aparecer na terça-feira. V0 sobre 2, integral de 0 até b de dz, é z variando de 0 até b, que é o b, tá? Então a gente vai ter aqui 3 sobre delta, integral de y dy é y2 sobre 2. Então a gente já pode colocar aqui 1 sobre 2 para fora. y2 variando de 0 até delta, que vai dar delta ao quadrado. Dá para melhorar isso daqui também. Delta ao quadrado divide por 2. Menos 1 divide por delta ao cubo. y3 dy é y4 sobre 4. Então, y4 variando de 0 até delta vai ficar delta a 4, a quarta potência. Pronto. Dá para melhorar isso daqui
quando a gente perceber que você vai embora com você e que você vai embora com você. E o que a gente vai obter é que a vazão será V0 divide por 2B, que multiplica 3 delta divide por 2 menos delta divide por 4. Podemos colocar esse delta para fora. Vai ficar V0 sobre 2 B delta 3 sobre 2, que também é conhecido como 6 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, a gente vai ter aqui V0 sobre 2, B delta 5 sobre 4, tá? Que vai dar 5 sobre 8 V0 B delta. Ai, meu Deus, socorro! Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Agora o momento é de vocês. Ui, a vassoura. Tudo fluiu bem? Sim. Então, vamos lá. Faltam 6 minutos para acabar o nosso último encontro, tratando da equação da continuidade, tá? Algumas coisas eu não consegui resolver, tá? Mas vocês podem tentar, tá? Esse 3, 2, 4 eu não me recordo de ter feito, tá? Seria bom se vocês fizessem. Agora vai ficar como desafio mesmo, tá? Porque, como é o nosso último encontro e já temos que passar para o movimento, porque amanhã vai faltar uma semana para a prova de vocês. Então eu vou deixar esses aqui como desafios. Tentem fazer, tá? E me perturbem pelo zap, não somente a Alessandra, a Natália e Sofia que estão aqui, mas quem também estiver assistindo pela gravação. Vamos lá, o que eu deixei aqui? Esse 336 também. Ele é legal. Vai tratar de alguns conceitos que vocês já viram antes, tá? A-seco, vocês vão precisar procurar os dados do A-seco, tá? Tentem fazer esse 337 e esse 338 também. Com o que vocês viram até agora, dá para fazer, tá? Mas o que a gente tem aqui? Esse 339 também dá para fazer. 339 e 342, tá? Então, dá para fazer esses daqui. E depois, se sobrar qualquer dúvida, vocês podem me perturbar pelo WhatsApp, tá? Então, vocês exercícios aí da continuidade para quem tiver com paciência, para quem tiver com saco para resolver. Então, 4 minutos para acabar, tá? Eu quero agora sim. Boa noite para a Alessandra, boa noite para a Natália, boa noite para a Sofia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência, tá? Essa etapa também é importante, essa paciência. Terça-feira eu mando para vocês uma parte tratando da equação do movimento, tá? Explicando por cima como as coisas funcionam. E na quarta, assunto novo. Beijo do gordo e até a próxima.